Olá, estamos começando mais um programa do projeto Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciência da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para vocês, estudantes de graduação, do curso de administração, na modalidade presencial, à distância, também para os estudantes do Programa Nacional de Administração Pública, de aproveitarem, acrescentarem conhecimentos, utilizando-os como formação complementar ao seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é a gestão de carreiras, mais especificamente para vocês, estudantes de administração, como identificar o melhor destino profissional, como identificar quais são as dificuldades e possivelmente como corrigi-las ao longo do período da sua formação na universidade, no seu curso de administração. Estão aqui comigo para conversar sobre esse tema a Marúcia Bardage, que é psicóloga, mestre e doutora em psicologia, já realizou estágio de doutorado sanduíche na McGill University, no Canadá, na área de aconselhamento psicológico de carreira. Tem o pós-doutorado que tratou da adaptação de alunos ingressantes cotistas e não cotistas e atualmente é professora adjunta do curso de psicologia da UFSC. Tem experiência nas áreas de avaliação psicológica, orientação de carreira e psicologia organizacional, atuando principalmente nos seguintes temas: adolescência e escolha profissional, aconselhamento universitário, desenvolvimento vocacional do adulto e avaliação psicológica. E é membro da Associação Brasileira de Orientadores Profissionais. Professora Marúcia, obrigado por ter aceito. Imagina, um prazer. Agradeço o convite. Prazer estar aqui com a senhora, professora. Também conosco o professor Marcos Boschetti, graduado em Administração de Empresas, com especialização em Tecnologia da Informação, mestrado e doutorado em Administração. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Ciências da Administração da UFSC, mas trabalhou por 25 anos na Companhia Paranaense de Energia, Copel, onde desenvolveu carreira gerencial, coordenando diversos projetos corporativos inovadores na área de planejamento empresarial, governança corporativa, marketing de serviços, desenvolvimento de novos negócios, meio ambiente e responsabilidade socioambiental. O professor Boschetti é membro do grupo de pesquisa Montreal Local Global Research Group do consórcio REC Montreal e McGill University. Professor Boschetti, mais uma vez um prazer tê-lo conosco nesse programa. Eu vou começar com a primeira pergunta, professor Marcos. Como é que a carreira do administrador se comporta hoje, sobretudo nesse momento de transição da universidade para o mercado de trabalho? Hoje eu sou estudante, amanhã estarei desempregado. E aí, professor? Sim, nós percebemos no dia da formatura que existe uma felicidade muito grande com os familiares da conquista de ter vencido uma etapa, né? Um desafio de se formar, mas ao mesmo tempo o pessoal está aquela engolida seca, dizendo, e agora? Né? Eu saio daquele grupo de esperança do Brasil, né? Do jovem estudante universitário, e posso entrar num grupo, né? De questão social mesmo brasileira do desemprego, se eu não fiz esse plano de voo, né? Que a gente fala, não fiz essa transição da carreira. E o curso de administração, ele tem uma vantagem muito grande, que ele abre várias oportunidades profissionais, então em vários campos. Então, um formando em administração, entra no mercado de trabalho montando seu próprio negócio, né? Pelo menos ele tem uma ideia do que é uma organização e como ela é gerida e como ela é organizada e estruturada. Ele pode trabalhar numa organização multinacional de grande porte. Ele pode trabalhar dentro dessa organização em várias áreas, finanças, planejamento, marketing, operações, produção, né, área de tecnologia, gestão de projetos. Ele pode também trabalhar numa empresa familiar, que é a empresa do seu pai, ou uma empresa de pequeno porte. Ele pode também trabalhar no setor público, desenvolver sua carreira como servidor público também, que tem uma demanda muito grande por uma profissionalização da gestão, utilizando ferramentas da administração para tornar cada vez mais produtivo o setor público. Pode também trabalhar no terceiro setor, que oferece oportunidades, cada vez mais crescentes o número de oportunidades de uma carreira também como gestor de projetos, para alavancar aí um movimento social. Então, são várias opções, né? E daí, qual o caminho seguir, né? Então, quando a gente faz um curso que é muito focado numa área, por exemplo, de exatas, de uma engenharia,
e acaba então ficando mais fácil, ou pelo menos mais definido o escopo de atuação, né? Se for seguir aquela carreira. Mas na administração é bastante abrangente, né? E isso é uma vantagem, ao mesmo tempo exige uma preparação e um pensar no futuro do administrador. É a isto que o professor Marcos se refere quando fala em planejar e programar o futuro que a gente pode chamar, professora Marúcia, da orientação da carreira? Para onde é que eu vou e como é que começa essa orientação? Isso. Ou quando ela pode começar? Vocês estão falando muito de planejamento de carreira, né? Que na verdade é um processo pelo qual todo e qualquer indivíduo vai passar, né, nos momentos em que precisa fazer uma escolha relativa ao seu futuro profissional, ou em que pensa em fazer uma transição de trabalho, ou de emprego, ou de área, né, ou de função. Então esses são etapas, são momentos de planejamento de carreira. A orientação de carreira, na verdade, se relaciona com o conjunto de intervenções possíveis, né, para auxiliar as pessoas nesses processos de decisão ou transição profissional. Então a gente acompanha o indivíduo, a orientação de carreira pode acompanhar o indivíduo ao longo do seu ciclo vital na sua relação com o trabalho. Desde a primeira escolha lá no final do ensino médio, né, das escolhas iniciais, pelo início da trajetória profissional, então escolha pela entrada direta no mercado de trabalho ou pela continuidade da formação educacional via nível superior, via ensino técnico, né? As decisões de vida profissional já implementada, mudança de emprego, troca de áreas, recuperar antigas vontades, né, profissionais que por algum motivo tenham ficado para trás, não tenham conseguido ser implementadas anteriormente, até lá no futuro a preparação para a aposentadoria, a elaboração de novos projetos de vida e também novos projetos profissionais. Então a orientação de carreira é a intervenção que pode acompanhar, o conjunto de intervenções que pode acompanhar essa relação do sujeito com o trabalho, né, com a esfera profissional, com a esfera produtiva ao longo da vida inteira. E no momento da formação superior, essa orientação de carreira ela tem muito o caráter do planejamento da transição, né, tanto em poder auxiliar o graduando a ter um melhor aproveitamento da sua experiência acadêmica, né, porque muitas vezes o aluno subaproveita o tempo que ele está na universidade ou que ele está em formação, né? E também para facilitar o processo de transição para o mercado de trabalho, quer dizer, sair da universidade com um projeto pessoal e profissional dentro daquela área de formação ou não necessariamente só pensando no seu diploma, na sua área específica de graduação, mas agregando também a ela outros interesses, outras habilidades, outras competências. É porque a rigor, a gente que atua na universidade, um pouquinho mais do que vocês, né, mas a gente percebe, por mais ou menos tempo que se tenha, que a chegada desses jovens aos bancos da universidade, ela é um ritual, né? Quer dizer, é como se fosse um rito mesmo de passagem, que você abandona determinadas ações, atitudes, enfim, e tem que assumir outros papéis, né? Eu já ouvi de colegas, né, dizer que sejam bem-vindos ao mundo das pessoas adultas, né? Quer dizer, eles abandonam um conjunto. E isso seguramente vai acabar refletindo no modo como ele aproveita, ou superaproveita a sua formação, no modo como ele projeta a sua carreira. Houve um momento, professor Marcos, que isso foi identificado entre os alunos do Departamento de Ciência da Administração e acendeu-se essa luz amarela. Opa, é preciso fazer alguma coisa. Como é que nasceu essa ideia, professor? Sim, professor Áureo, com certeza. Porque nós ali do curso de administração, muitos estudantes nos procuram e falam, prof, e aí? Olha, eu estou pensando em fazer, vou sair daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e eu estou pensando em tal carreira, eu gostaria de trabalhar em tal organização, o que você acha, como é que eu começo, eu quero fazer um currículo, como é que eu monto, como é que eu faço uma abordagem, olha, aquela empresa me atrai muito pelo estilo de gestão, pela inovação, pelo ritmo que eles têm, ou eu quero montar um negócio próprio, ou eu quero fazer um outro tipo de estudo, né? E daí é que a gente não tinha ali no departamento algo estruturado para isso, né? Específico, apesar de a universidade oferecer esse tipo de orientação de carreira, a própria professora tem um núcleo especializado, mas acontece que quando é mais próximo da gente, dentro do nosso centro, dentro do nosso curso, daí acaba tendo mais contato e desenvolvendo mais essa percepção dessa demanda, né? E essa questão que a professora Marúcia colocou de
aproveitar mais a universidade é uma outra coisa que me chamou a atenção também, porque a gente percebe na sala de aula e no convívio com os estudantes que tem estudantes que participam da empresa Júnior, daqui do Centro Socioeconômico, que já foi premiada várias vezes como a melhor empresa júnior do Brasil. Participam do movimento do AESEC também, de jovens líderes, que também é muito forte aqui em Florianópolis, reconhecido no Brasil. Participam de intercâmbios, né, aproveitando bolsas de estudos e participando em outras universidades, estudando em outras escolas de negócios, fazendo disciplinas lá para expandir um pouco essa visão de mundo, ter essa experiência internacional. Trabalham também em outras oportunidades que a própria universidade oferece no aspecto cultural e até de trabalho social também, né, os próprios centros acadêmicos. Então, tem uma atuação maior como universitário. As bolsas, as monitorias, isso, os estágios. Né? Então, tudo isso claro que isso alavanca e amadurece aquele guri que chegou e falou, opa, agora é o mundo dos adultos. É porque cria esse espaço, cria essa oportunidade. Mas só que a gente percebe que poucos aproveitam e se dedicam e conseguem enxergar isso. Então, o que a gente percebe que uma das barreiras é assim, ninguém conversou sobre isso comigo, eu não parei para pensar sobre o meu futuro. Na verdade, tem uma carga grande de disciplinas, de leitura, e uma dinâmica toda de um ritmo do semestre, e depois entra outro semestre. Então, surgiu foi identificada essa demanda e surgiu uma oportunidade de desenvolver alguma coisa, um projeto de extensão. E eu pesquisei aqui na universidade, olha, mas quem faz isso, né? Com certeza alguém faz, e falaram muito bem do nome da professora, do próprio núcleo que orienta os estudantes aqui na UFSC, e nós conversamos, tivemos a felicidade de ter essa mesma percepção dessa demanda e sentamos e planejamos alguma coisa num projeto piloto para que acontecesse de forma rápida, né? E nós fizemos um trabalho o ano passado com 2 turmas, que a professora pode colocar mais exemplos e ilustrar como foi todo esse processo na percepção da psicologia. Mas assim, o que a gente percebe é que os alunos ficaram muito felizes com essa parada para pensar por algumas horas, 10, 12 horas de oficinas, né, trabalhando o conteúdo deles para repensar um pouco, e aí, agora onde eu estou, né, para onde eu quero ir, né, que visão de futuro eu quero criar e como eu chego lá. Né? E isso, então, assim, a gente recebeu feedbacks assim, muito positivos. Tem uma lista grande de colegas querendo fazer, de estudantes querendo fazer. Prof, quando vai sair a próxima edição, nós já vamos fazer também. Esperem que vai sair. E vai sair com certeza, né? E outros cursos também aqui do Centro Socioeconômico, porque acaba ficando mais próximo, economia, contabilidade, comércio exterior, porque também são cursos que abrem aí várias opções de carreira profissional. E com isso, então, nós desenvolvemos em conjunto um projeto chamado Ponte para o Mercado de Trabalho. E esse projeto é uma ponte simbolizando essa transição que a professora colocou. E essa ponte é sustentada com dois pilares, né? Um é o da informação. Então, foi criado um site central de carreiras específico com conteúdo voltado para o centro socioeconômico, para essa área mais de negócio, de business, né? Onde tem lá várias informações sobre oportunidades de trabalho, de bolsa de estudo, de trainee, programa de trainee, cursos, eventos voltados para esse desenvolvimento. Intercâmbios, né? Tem também conteúdos com dicas sobre como elaborar um currículo, como participar de uma entrevista, né, como se posicionar diante daquilo que você quer, como entender e mapear uma organização para poder fazer uma abordagem mais adequada, né? Tem conteúdos de outros sites também, endereços com links para isso. Então criou assim um ambiente, um portal onde, olha, vou pensar no meu plano de voo, então deixa eu acessar esse material, né? Então uma coisa é trabalhar esse pilar da informação. E o outro pilar da ponte que vai fazer a transição é justamente esse trabalho das oficinas de orientação de carreira,
que a professora está liderando e coordenando dentro aqui do nosso Como é que projeto. funcionam essas oficinas, Então, eu Marúcia? até gostaria de complementar, antes da gente entrar na descrição exatamente das oficinas, que esse tipo de iniciativa, né, de abrir o espaço dentro da instituição, né, dentro do ambiente acadêmico, para reflexão sobre o projeto profissional, ele tem gerado resultados positivos, porque especificamente, pelo lado da instituição, a gente costuma imaginar que o aluno, ao entrar, ele tem certeza da escolha que ele fez, né? E ele tem projetos formulados para aquela escolha, porque o nosso ensino superior é profissionalizante, né? Porque o nosso ensino superior efetivamente forma pessoas cujas responsabilidades ao término vão ser totais e completas, né? Diferente de outros espaços em que o ensino superior é formação continuada, mas não necessariamente é profissionalizante, né? Então a gente tem a necessidade que o nosso aluno esteja mais identificado com a escolha que ele fez e tenha projetos pessoais e profissionais vinculados àquela escolha. Mas a priori a gente não pode considerar que os alunos assim o estão, né, quando entram na universidade. Então, criar o espaço dentro da instituição para que o aluno possa gradativamente deixar, né, de ser um aluno que está experimentando uma escolha, né, para efetivamente ser um profissional em formação, é necessário para nós, né, porque a escolha pelo ensino superior ela é muito precoce aqui. Né? E não necessariamente ela é baseada em experiência com o trabalho, em conhecimento mais sólido, mais realista de mercado de trabalho, de áreas de atuação, de espaços, né, de profissionalização. Então o aluno entra num processo de profissionalização sem ter um conjunto de informações completo sobre a sua própria escolha, né? Então a instituição pode favorecer isso, criando esse tipo de espaço. Né? E a ideia da parceria da administração com o LIOP, que é o Laboratório de Informação e Orientação Profissional, que nós já temos ali há mais de 15 anos no Departamento de Psicologia e que oferece orientação de carreira para diferentes públicos, né? Para a comunidade externa e também para o público interno da universidade. A gente tem realizado, não só com a administração, mas com outros cursos também, essas parcerias de trabalhar dentro do curso, né? Dentro das unidades, para que as pessoas possam, dentro de uma mesma área, de um mesmo contexto de trabalho, de atividades, de conteúdos, né, pensar como transformar uma experiência acadêmica num projeto profissional, que também não é uma coisa fácil. Né, que essa transformação ela não surge naturalmente ao frequentar das aulas, né, pela passagem das fases. E aí é o outro ponto interessante que eu gostaria de salientar. Os estudos de desenvolvimento universitário, eles salientam essa relação cíclica que o aluno tem com o curso. O começo do curso, as primeiras fases, são fases em que a questão profissional costuma ser menos importante do que o aspecto da própria integração à universidade. O refazer dos vínculos, que são outras pessoas com quem eu vou conviver, é uma outra relação pedagógica, diferente daquela que se tinha no ambiente escolar, né? É diferente a relação que o aluno tem com o professor, são outras habilidades e responsabilidades exigidas, né, de alguém que estava num outro contexto, muitas vezes de moradia, de independência ou de autonomia, e que precisa também ser constituído nesse primeiro momento de formação. Então, as questões profissionais, elas acabam ficando menos relevantes para o aluno, né, do que as relações sociais que ele vai estabelecer, do que o sentir-se confortável no ambiente universitário, com a nova vida, né, talvez morando sozinho, talvez longe da família. E a partir da metade do curso para frente é que há um resgate dessa relação de profissionalização, né, de que ele está ali, na verdade, sendo preparado para sair. Né? Até porque ele está enxergando o fim do corredor. Exatamente. Né? Ele tá vendo que justamente a pouco aquela porta... o terço final do curso é que gera essa necessidade do que eu vou fazer agora. Né? A preocupação é, e aí? Vai trabalhar aonde? Né? Vai fazer o que com esse diploma? Mas o ideal é que não se deixe para aquele terço final, né? Porque a gente poderia aproveitar todo o percurso de formação para complementar esse projeto. E antes que a gente fale, a Marúcia está devendo para a gente a metodologia, mas eu queria só pegar uma oportunidade que você deixou no ar, o Boschetti também falou,
Evidentemente, acho que isso é uma coisa que com a qual a universidade vai conviver muito daqui para frente, é uma certa mudança no perfil do aluno. Né? A Marúcia, eu já citei aqui, no breve currículo com o qual apresentei, tem uma experiência, por exemplo, com alunos ingressantes por meio de sistemas de ações afirmativas, as cotas. Né? Isso gera uma transformação na origem desses alunos, que seguramente vai ter, em algum grau, maior ou menor distância entre o ambiente de onde ele vem, o ambiente onde ele convive e seguramente o ambiente para onde ele pretende chegar. E esses são elementos que têm que ser trabalhados desde o início, não é isso, Marúcia? O perfil do aluno universitário nos últimos 20 anos mudou bastante. Né? A gente não tem mais o chamado típico, que é unicamente o aluno oriundo de classe média ou classe média alta, que estudou em escola particular, fez um com pais normalmente com alguma origem de curso superior e tal. Não trabalha, né? Tem a experiência só da formação. Então hoje você entra numa sala de aula, você tem uma multiplicidade de trajetórias e de background escolar, de experiência de trabalho. Você tem alunos mais velhos, você tem alunos com família, que trabalham, alunos que entraram via outros sistemas de admissão, que não universal, né, cotas. Então, muda a relação que essas pessoas estabelecem. Isso, de alguma forma, se dissemina em todos os alunos do curso. Mesmo aqueles que não têm a trajetória fora do padrão do clássico, né, do universitário, eles acabam, de alguma forma, tendo que conviver com esse tipo de situação e administrar, inclusive, para a sua própria carreira. Todo mundo vai ter que planejar todo a transição. Mundo. Né? Mas vamos falar especificamente dessas oficinas, desse projeto piloto a que se referiu o professor Boschetti. Como é que ele se cristalizou? Como é que ele, enfim, se expressou aí ao longo desse período de experiência de vocês? Então, a gente trouxe, né, para a administração um projeto que já existia e que já havia sido implementado em outros cursos e que lá no LIOP, né, no laboratório, é trabalhado com um tempo um pouco maior. Né? A gente trabalha com o processo de planejamento de carreira universitário dentro de uma perspectiva de planejamento da transição. Então, como planeja-se essa transição? Né? Um momento de autoconhecimento, né? Como que eu vou fazer projetos, estabelecer metas, criar alternativas sem ter clareza de quais são os meus interesses, né? Quais são as minhas preferências, como eu avalio as experiências que eu tive durante a formação universitária, né? Das minhas atividades acadêmicas, com quais delas eu me senti mais confortável, em que ambientes eu gostei de estar, eu gostei de frequentar, que modelos profissionais eu identifiquei ao longo da trajetória, que realizam atividades que eu gostaria de realizar ou que estão em lugares ocupacionais, né, em posições profissionais que eu gostaria de ocupar. Quer dizer, isso é um processo de reflexão, de autoconhecimento que é fundamental. E que é o ponto de partida. Saber... Exatamente, quer dizer, eu preciso ter clareza de como eu funciono, né? Qual é a minha rotina de preferência, como seria um espaço de trabalho no qual eu gostaria de estar, o tipo de atividade, o tipo de conteúdo. Né? A gente não vai fazer todas as coisas que o nosso curso permite. A carreira é muito mais ampla do que aquilo que a gente vai conseguir fazer ao longo de uma vida de trabalho. Né? Mesmo juntando diferentes atividades e pensando em mudanças possíveis, mas não dá para fazer tudo. E a gente não quer fazer tudo. Né? A gente tem que ter preferências, a gente estabelece prioridades, a gente atribui valor às coisas que a gente testou, experimentou. Então esse é o primeiro processo, né? Para conseguir depois, a partir das minhas preferências, dessa clareza, né, de autoconhecimento, desse processo de autoconhecimento, estabelecer, bom, onde eu posso desenvolver uma atividade que tenha sentido para mim, né? Que tenha a ver com o meu jeito de funcionar, com a minha rotina de preferência, com as minhas atividades de preferência, né? Então, o aluno ele é orientado a pensar primeiro sobre essas questões, né? Retomar a trajetória acadêmica, pensar sobre as razões que o fizeram escolher aquele curso, né? E que outras informações ele foi agregando ao que ele já conhecia, ao que ele já sabia, e que vão construindo essa hierarquia. Né? A gente ajuda o aluno a estabelecer um pouco essa hierarquia. Né? De tudo aquilo que ele ouviu, que ele leu, que ele estudou, que ele fez, que ele testou, que coisas ele gostaria que efetivamente fizessem parte do seu trabalho, né? Do seu projeto de vida, do seu projeto profissional.
E um segundo módulo desse processo de planejamento é instrumentalizar o aluno para essa transição, né? Como é que eu transformo, por exemplo, a minha trajetória acadêmica num currículo profissional? Se eu nunca trabalhei, como eu construo um currículo profissional? Né? Como é que eu transformo bolsa, monitoria, estágio, eventos, apresentação de trabalhos? Como é que eu transformo isso em habilidades e competências, né? E em objetivos? Como é que eu falo sobre a minha trajetória? Como eu apresento a minha motivação para determinados trabalhos? Como é que eu descrevo as minhas experiências e o que eu aprendi com elas numa entrevista, por exemplo? Né? Então, essa preparação também para os processos seletivos, pensar o que é uma entrevista que, aliás, de emprego. Parece aterrorizar muitos alunos aí. Exatamente, por desconhecimento. Né? Então, como é que eu me empodero, né? Para usar uma palavra lá da psicologia, a gente faz também um processo de empoderamento dos alunos, porque existe uma percepção, normalmente de final de curso, de que eu não estou preparado, não aprendi o suficiente, não vou conseguir. As exigências do mercado são muito acima daquilo que eu tenho, né? E muitas vezes isso é uma dificuldade em olhar para a própria trajetória e transformá-la, né, em motivação, num currículo, numa preparação pessoal, né, para buscar oportunidades que sejam interessantes para mim, que venham ao encontro do que eu quero em termos de trajetória profissional. A oficina ela se organiza dentro desses dois momentos distintos, um momento de maior reflexão, de autoconhecimento, de tentar pensar o que eu valorizo, quais são as minhas preferências, quais são as minhas prioridades, do que eu fiz, o que eu escolho e o que eu deixaria de lado, né? E um segundo momento de instrumentalização para busca de emprego, para busca de estágio. Esse projeto piloto, que o professor Marcos se refere, durou quanto tempo? Como é que é a estrutura, vamos dizer assim, sistemática dele? O projeto de extensão, como um todo, ele tem um ano, que é esse período piloto, que termina essa metade do ano, esse primeiro semestre. Agora, final de julho, início de agosto, que vocês vão ter aí a primeira... desenvolvido também essa segunda edição das oficinas, né? Mas assim, com os resultados que nós já temos, o que a gente vai fazer é reestruturar uma expansão dessa oferta, inclusive para os outros cursos também do Centro Socioeconômico que já têm demonstrado interesse de participar, então os estudantes do curso de Economia, de Relações Internacionais, de contábeis, né? Serviço social, então também estão interessados em participar, em conhecer esse processo e, na verdade, é um trabalho muito importante porque é um momento que eles param para fazer uma reflexão sobre eles, que é muito rica. E também a professora simula o que às vezes, por falta de passar por essa vivência, eles perdem uma oportunidade muito boa no trabalho, que é uma entrevista, uma dinâmica de grupo. Como eu me comporto nisso? E tem o feedback de especialistas dizendo, olha, dando as dicas. Então ali é um laboratório muito rico, né, para preparar lá para o mundo real que a gente fala, né, para aproveitar aquela oportunidade, né. Então a próxima etapa é expandir mais, né, para atender essa demanda, é uma demanda reprimida que tem, né. Devemos começar ainda em abril. Isso, né, em abril, né, a próxima edição. Para ter uma ideia, professor, o curso de administração, ele tem 1.200.000 estudantes matriculados no Brasil hoje. É o maior curso em termos de número de estudantes no Brasil, curso superior, segundo o MEC, né? Então, existem várias oportunidades e existem também vários desafios, até inclusive de concorrência, né? Então, esse repensar e o que a universidade pode fazer e o que o próprio curso pode fazer para aproximar desses jovens e dar uma orientação mesmo para fazer essa transição é muito rico para eles, né? Pelo menos nós recebemos esse feedback muito forte, né? Que deixou a gente bastante animado de, olha, estamos no caminho, né? O próprio departamento também está incentivando a expandir, o próprio Centro Econômico a expandir essa iniciativa lá, desse trabalho que a gente está desenvolvendo. Que bom. Nós estamos aqui conversando com o professor Marcos Boschetti, do Departamento de Administração, e a professora Marúcia Bardage, do Departamento de Psicologia, ambos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre planejamento, orientação e gestão das carreiras, mais especificamente sobre o projeto que eles vêm desenvolvendo junto aos estudantes do curso de administração. Tem algumas questões aqui que são normalmente obtidas junto aos alunos
vocês que participam dos projetos aqui, sobretudo desse programa. Eu queria passar rapidamente alguma delas, só peço a licença para poder ouvi-las melhor. O João de Lages pergunta se, ou afirma, né, ao longo dos anos verificamos transformações lá no campo profissional, né, e uma dessas talvez seja o conceito de empregabilidade. A empregabilidade reúne um conjunto de aspectos aí, né, Marúcia? Não é só o quanto de pessoas o mercado dá conta de comportar. A empregabilidade tem uma outra explicação. Vamos falar um pouquinho para tentar atender o que o João coloca aqui. E a Juliana, aproveitando, já pergunta também onde é que a questão das habilidades e competências reflete nessa tal da empregabilidade. Para o João e para a Juliana, na verdade, são três conceitos muito escutados, né, hoje em dia. Então, que a pessoa precisa manter a sua empregabilidade, que a gente precisa selecionar as pessoas por habilidades e competências, então desenvolver competências, isso gera uma ansiedade, né? Afinal de contas, que empregabilidade é essa e de onde vêm essas competências todas? O conceito de empregabilidade, depois o professor Marcos pode dar a visão da administração, né? Mas a gente, no desenvolvimento de carreira, no desenvolvimento de trabalho, quando lida com o conceito de empregabilidade, divide esse conceito em três fontes, né? Empregabilidade enquanto capacidade de gerar e manter trabalho, né? Essa ideia mais geral a respeito de empregabilidade, então condições do indivíduo de se inserir no mercado e nele se manter, né, de forma sustentável, digamos assim. Mas, bom, quem é responsável por isso, né? E muitas vezes a ansiedade dos empregados, dos funcionários e das pessoas que estão fora do mercado, né, das pessoas que estão em situação de desemprego, é atribuir a empregabilidade única e exclusivamente ao sujeito, né? Então, eu não consigo um emprego porque eu não tenho competências e formação e condições suficientes de me manter no mercado, né? E essa é apenas uma dimensão da empregabilidade, é o que eu posso fazer para aumentar a minha empregabilidade, né, para me manter atualizado. Essa é uma das formas, né, de manter a empregabilidade, a gente não perder o contato com o que está acontecendo com a nossa área de formação, com a nossa carreira, com os conteúdos, com o que está sendo escrito, estudado, né? Isso eu posso fazer por mim mesma ao longo de toda a minha trajetória de trabalho, tentar me manter sempre atualizada em relação ao que acontece na minha área, mas existe também uma parcela da empregabilidade que eu devo atribuir à minha instituição formadora, né? A universidade tem que me fornecer um instrumental, né, de qualidade, tem que me oferecer o conteúdo mais atual possível, tem que me oferecer oportunidades de treinamento e desenvolvimento de competências. Então, a minha instituição formadora, seja a escola de ensino médio, seja o meu curso técnico, seja a minha instituição de ensino superior, é também responsável pela minha empregabilidade, né? Se eu me formei num lugar de baixa qualidade, obviamente eu terei menos condições do que alguém. O esforço para superar a baixa qualidade vai ser muito maior. Vai ter que ser muito mais alto, exatamente. E a outra parcela de responsabilidade pela empregabilidade é do próprio empregador, né? Então, se eu estou num lugar que investe em treinamento, que investe em formação continuada, ou que valoriza formação continuada, né? Esse lugar também está favorecendo a minha empregabilidade. Se um dia eu sair de lá, eu terei condições, porque recebi formação, recebi incentivo, recebi treinamento, terei melhores condições de me reinserir, né? De me recolocar no mercado. Então, os responsáveis pela empregabilidade de um indivíduo não são apenas o próprio indivíduo, né? Não é apenas o próprio indivíduo, mas também quem o formou, quem o disponibilizou para o mercado e quem o contrata, né, por essa manutenção. Acho que pensar dessa forma, de alguma maneira, suaviza um pouco a ansiedade relativa. Não é tudo culpa minha, né, ou responsabilidade minha. Com relação às competências, habilidades, eu avançaria um pouquinho até com relação aos requisitos que cada vez mais este mundo dos adultos, o mundo do trabalho requer, os requisitos que o mundo exige, o mundo do trabalho. Cada vez mais a gente ouve falar da capacidade das pessoas, e aí não só da área da administração, das várias áreas, de extrapolar só o limite do seu cotidiano. Quer dizer, as experiências de ação voluntária, os intercâmbios que implicam em conhecer outro mundo, outras pessoas, outras culturas, fazem uma tremenda diferença, professor Bosquete, para além só
daquilo que é o ferramental que a instituição oferece ou daquilo que eu me disponho a perseguir nos bancos da universidade. Com certeza, professor. E porque aí desenvolve uma outra questão importante que complementa a questão da empregabilidade, que é a atitude. E a atitude, né? Quando entra para uma universidade, essa atitude vai fazer uma grande diferença, né? Vai dar um grande impacto dentro da própria universidade, durante o curso, em termos de postura e como eu enxergo o curso que eu estou fazendo e como eu posso aproveitar essa oportunidade, e também no mercado de trabalho, com certeza. E dentro dessa atitude, o que a gente percebe é que quando a gente trabalha o processo de aprendizagem mais voltado para a andragogia, né, que é tratar de desenvolver um aprendizado, né, e contribuir para isso, considerando o estudante como um adulto, que hoje o perfil é de alguém que tenha 20 e poucos anos, que já navegou mais de 10, 12, 15 anos pela internet, que é um consumidor, que toma decisões, né, que tem acesso à informação política, econômica, social, que conhece, que já tem uma formação, uma visão de mundo, com base na sua experiência. Então, quando a gente trabalha esse conteúdo, essa bagagem que traz, que o estudante vem completo para a sala de aula, quando a gente desenvolve isso e cria uma dinâmica de própria articulação entre eles, né? Uma visão mais sociológica do que é uma organização, que é uma pergunta difícil de responder, né? Não é tão simples, que pode cair numa entrevista também, né? Olha, você vai se formou como administrador de organizações, certo? Certo. Então, e o que é uma organização? E daí, o que a gente vai responder? É uma pergunta que precisa ser um pouco pensada, né? E numa visão mais sociológica, mais orgânica, mais moderna, contemporânea, a organização é uma grande rede de conversa, né? Na nossa sociedade contemporânea, as coisas acontecem pela conversa, né? Pela ação humana, lidando com todos os recursos e fluxos que tem dentro de uma organização, é pela conversa. Como é que eu melhoro, então, se uma organização é uma rede de conversa, como é que eu melhoro a qualidade dessa organização, o resultado dessa organização, o impacto, né? E também do indivíduo. Bom, então eu melhoro a qualidade da conversa, já que ela é uma grande rede de conversa. Então, essa conversa, essa discussão é importante porque alavanca também a questão da atitude deles em relação a trabalhar com outros grupos, a desenvolver novos projetos, coisas paralelas ao mesmo tempo, né? Que em questão de empregabilidade, é uma demanda muito grande, fazer várias coisas, né? Ter um olhar múltiplo das coisas também. E é isso que as organizações esperam quando a gente conversa com os executivos, é que, olha, eu espero pessoas que entrem na minha organização e dêem um resultado, né? E que usem a sua criatividade para desenvolver da melhor forma possível, né? O que precisa ser feito para atingir aquele resultado. E também essa questão toda de network, de organização, né? Com as redes de relacionamento, é fundamental isso, porque eles vão entrar para o mercado de trabalho juntos, né? Então, já começa um marketing pessoal já no primeiro dia de aula, né? Já como calouro, já, né? E isso vai impactar porque vai criar uma imagem. Ah, então tá, tem uma oportunidade na organização, eu vou convidar aquele meu colega, porque ele trabalhava bastante, era proativo, era dinâmico, era muito bom de conversar com ele, ele participava realmente com engajamento, é isso que eu quero no nosso time aqui. Então tem todo um processo mais social também dentro do curso. A gente não pode esquecer que trabalhar é nos relacionarmos com os outros, né? E quando se fala muitas vezes dessa questão das competências, normalmente está se referindo às competências transversais, né? As competências que não são específicas daquela área, nem ao domínio técnico de um determinado instrumental ou de um determinado conteúdo, mas sim a nossa capacidade de comunicação, como o professor Marcos acabou de falar, a nossa capacidade de relacionamento. Trabalhar é estar em interação com os outros o tempo inteiro. Ninguém trabalha sozinho. Tolerância, né? Então, abertura para diálogo, né? Negociação, flexibilidade, negociação. Qual é a minha capacidade de lidar com os outros? Em qualquer área. Em qualquer área, exatamente. Eu vou ter que lidar com os outros sempre. Muito bem. Bom, nós estamos nos aproximando do finalzinho desta teleconferência, de mais esta conversa, esse bate-papo animado, interessante, riquíssimo aqui, com o professor Marcos Boschetti e com a professora Marúcia. E a gente normalmente reserva assim uns 2 minutinhos finais para cada um dos convidados,
para falar diretamente com os nossos alunos daquilo que é fundamental sobre o tema que a gente conversou hoje. Claro, depois o professor Marcos também vai explicar detalhadamente como é que vocês têm acesso ao ambiente, ao portal, direitinho e tudo, mas de uma maneira geral, o que o aluno de administração, seja ele um ingressante agora ou especialmente alguém que está próximo do fim, está lá na última curva do corredor, o que é fundamental quando o assunto é planejamento, orientação e gestão de carreira, professora? Qualquer aluno, em qualquer etapa, né, do ciclo de formação, tem que pensar que ele entrou aqui buscando alguma coisa, né, que a gente não escolhe necessariamente um curso, a gente escolhe um projeto pessoal e um projeto profissional. E esse projeto envolve a formação numa determinada área, né, que a graduação é uma parte do nosso projeto pessoal e do nosso projeto profissional. Então, pensar para depois da graduação é fundamental, né? Eu não posso pensar só no curso que eu estou fazendo, né? Eu tenho que pensar em como transformar esses conhecimentos e essas experiências em algo que vai me deixar durante muito tempo satisfeito e interessado por essas áreas, por esses conteúdos, por essas atividades. E isso requer um tempo, né, que a gente dedica para autoavaliação, para autoconhecimento, para o aproveitamento das oportunidades que a universidade oferece. Então, uma dica essencial é participar de atividades acadêmicas. A participação em atividades acadêmicas é o maior preditor de satisfação universitária, né? Isso já está consolidado na literatura, então se é para dar uma dica fundamental seria essa. Participar, engajamento acadêmico é fundamental para a satisfação e para a capacidade de elaborar projetos. Frequentar a aula apenas não é fazer formação, né? Fazer formação é mais do que frequentar a aula. Então isso seria já um grande diferencial para quem está começando, para quem está no meio do curso e mesmo para quem já está no final, né? Que possa ainda aproveitar oportunidades que o ambiente acadêmico ofereça. Obrigado, professora. Professor Bosquete, para terminar... Também na mesma linha da professora Marúcia, aproveitem bem o curso e a oportunidade de ser universitário, né? Então você é uma pessoa que tem a oportunidade de estar aqui dentro. No contexto brasileiro, de cada 10 jovens, apenas um estão cursando, né, uma faculdade, um curso superior. Então aproveite bastante essa oportunidade, você vai ser um líder, com certeza, por causa dessa situação que hoje é privilegiada, mas você vai ser levado a liderar pessoas, a trabalhar em projetos, coordenar projetos, organizações, montar a sua empresa. Então essa oportunidade da universidade como laboratório é fundamental, aproveite ao máximo isso, né? E também tem uma visão de longo prazo, faça o seu plano de voo, né? Então qual é o seu plano de voo? O que você quer estar fazendo daqui a 5, 10 anos, né? Isso é fundamental, esse é o recado. Professor, sobre o acesso ao portal, então você pode digitar www.centraldecarreiras.cad.ufsc.br. Você pode também acessar pela própria página principal do Departamento de Administração no site da UFSC. E você também vai estar recebendo pelo sistema da UFSC e-mails convidando para participar das oficinas e de outros eventos que nós estamos planejando também desenvolver como parte desse projeto Ponte para o Mercado de Trabalho, que é feito para você, porque a grande avaliação do sucesso do curso superior e da universidade é assim, como você vai estar atuando lá no mercado de trabalho daqui a alguns anos, né? Essa é a verdadeira prova, né, que vai ser feita, né? Se você está sendo profissional, feliz, responsável, ético, fazendo aquilo que você gosta, gerando um impacto positivo na tua vida e na sociedade como um todo, né? Muito bem, obrigado, professora Marúcia Bardage, professor Marcos Bosquete. Muito rica esse tipo de troca de informação, de diálogo. Obrigado a vocês que nos acompanharam também. Aproveitem as dicas dos dois aqui. Aproveitem mesmo, potencializem tudo que vocês têm todos os dias, durante todo o período do seu curso superior, que vocês com certeza serão profissionais de sucesso e, mais do que isso, pessoas úteis e satisfeitas para toda a sociedade. Obrigado a vocês dois, obrigado a você e continue acompanhando no espaço
do portal do projeto Oficinas de Gestão Oportunidades de Desenvolvimento a programação das próximas palestras. Até a próxima.